Saudações, decompositores! Estamos de volta, Gilberto X! Paulo Mansur! E com vocês, mais um episódio de Game of Thrones, Beyond the Wall! Sem palavras, tô sem palavras. Episódio chocante! Olha, nem dormi direito depois que eu esse episódio. Deu dor de cabeça, tô zonzo até agora. Eu sempre falo isso, né, mas eu tô zonzo até agora. Vai daí. É isso aí, fiquem com a gente! Ao contrário do que a gente pensava, não eram só 7 samurais. Tinha mais 4. Tinha mais 11, eram 11, né? Eram 11, tinha mais 4 pessoas, mais 4 boi de piranha. Isso, tinha bucha de canhão. Que eles colocaram aí pra morrer no meio do caminho. Mas eu imaginava, eu comentei isso, né? Que estavam puxando aquela carroça, que alguma coisa... aquilo que eles tiraram lá da muralha, lá da Atalaia Leste, isso. Era um trenózinho. Era pra levar o zumbi. E no melhor estilo, o Alien e outros filmes do gênero, tem sempre aqueles caras que você fala, esses caras vão morrer primeiro. E é isso aí, não foi, é um clichê, mas faz parte do jogo, né? Sim, não tem cabimento, já ir matando logo de cara personagens bons, principais e tudo mais. E foi de novo, mais uma vez, nesse sentido. Mas assim, eles começam andando naquelas paisagens, né? Uns planos gerais, assim, uns puta planos gerais lindos, né? Meu, me lembrou... A fotografia é sempre impressionante de Game of Thrones. Me lembrou Sociedade do Anel, né? Quando dava aqueles planos abertos, vinha eles andando em fila indiana, né? Então assim, não tem o que falar, o episódio começa assim, já te situa muito bem e vai levando assim, te pega pela mão e te coloca lá depois da muralha. Né? É isso, o nome o Beyond the Wall, né? Que é o nome do episódio. Então você está depois da muralha andando ali com um guia que é o Ruivo lá e vamos embora, vamos viver altas aventuras. E o que eu gostei muito dessa parte toda, dessa sequência toda, é que eles aproveitaram para contar, né, algumas coisas, alguns outros momentos da série entre os diálogos dos personagens. Então eles foram meio que se reconhecendo nessa jornada, né? nessa quest. Eles foram tirando algumas arestas, né? Foram aparando arestas. Alguns personagens foram se conhecendo, outros foram falando, mas você fez aquilo comigo, mas não sei o que, onde já se viu, e foram meio que, eram tempos passados, agora estamos juntos aqui, entendeu? Então foram se organizando as coisas, né? Coisa que eu até achei que faltou, por exemplo, a gente ver com a Daenerys lá no navio, né? Não deu tempo fílmico, aquilo que eu comento, e depois ela foi lá falar com o Varys lá no cantinho lá que a gente acompanhou. Mas assim, tempo ela teve. Então nessa jornada eles estão usando bem esse tempo. Ou seja, já que eles estão andando, não é a troco de nada. A história está caminhando e eles estão se encontrando como personagens ali na quest. Isso. E eu acho muito legal isso, que é para criar um laço, né? Eles estavam criando um laço, então na hora da batalha... Sim, o sentimento cria um vínculo. Cria um vínculo. Uma brodagem ali, né? E dentre esses diálogos, teve um que eu achei bem interessante, que foi o momento em que mostrou a honra entre dois personagens, que foi o Ser Jorah e o Jon, né? Jon Snow. O Jon queria devolver a espada que tinha sido do pai dele, que na concepção dele deveria pertencer ao Jon, né? Que era o filho. Ele ganhou, depois quando, vamos dizer, o verdadeiro herdeiro surge, ele com a honra lá do Ned, olha aí, ele sente, pô, tô com um negócio aqui que é de família, herança de família, né? Então ele queria passar pro Ser Jorah. Ele explica, foi trocado ali o cabo, né? Tirou o urso, que é da família, e entrou o lobo. E aí ele devolve pro Ser Jorah. Achei isso do caralho. Eu falei, porra, garra longa, meu. E aí ele fala, pô, tá bonita, né? Mas assim, ele te deu, ele achava que eu não deveria mais voltar, tal. Então, agora fica pra você mesmo. Então, ou seja, passou de pai pra filho e voltou e voltou, ele devolveu. E ele queria ser tão honrado que ele queria, antes uma batalha importante, uma batalha perigosa, que ele sabe o que está enfrentando e o quão aquela espada é importante. Exatamente. Porque a Jess Varilhano, ele já matou um White Walker com ela, e aí ele vai e entrega pro Ser Jorah. Então você vê a honra dele, né? A honra de Stark. Né? Você falou isso aí. O Ser Jorah não aceita, fala, não, eu já rompi com a minha casa, eu só trouxe desonra, não sei o quê, e meu pai deu pra você, ela é sua. Então foi um carimbo ali, que agora oficialmente... Passou, né? Escritura. Passou a escritura. Foi dado pelo pai e dado pelo filho. Então é sua. Ainda na linha de diálogo, tem aquele diálogo do Caolho, né? Que ele confronta ali o Jon Snow, falando assim, nossa, conheci seu pai lá em Porto Real. Essa passagem, para quem não lembra, é quando o Ned, o Montanha tá aprontando das suas, né? Essa primeira temporada.
E aí o Ned contrata ali, meio que os caras, como se fossem uns mercenários, para ir atrás de dar uma linha lá, colocar o Montanha na linha. E aí ele fala assim, eu conheci seu pai, né? Você não parece seu pai, você deve ter puxado a mãe. Então, assim, uma primeira dica aí que o Caolho, apesar que com um olho só, não sei se ele olha direito as coisas, tá certo? Mas ele... Você tá vendo bem, tá vendo bem. Tá vendo bem. Ele falou que o Jon Snow não parece com o Ned. Isso. Agora, mais pra frente vai ter um diálogo entre os dois ainda, entre o Caolho e o Jon Snow, que eu acho que é a essência desse episódio, né? Que eles falam do porquê, né? Do porquê lutar, né? O significado, né? Por que a gente tá lutando e tal. E aí ele fala assim que assim, apesar de que o inimigo sempre vence no final, que é a morte, eles têm sempre que lutar contra a morte. Não importa as bandeiras, porque um é representante da Irmandade Sem Bandeiras. Isso. E o Jon tá preocupado com o norte, em proteger o norte. Ele fala, eu tô cagueando pra Deus, qualquer Deus aí. Eu sei que o Deus do Fogo me trouxe de volta, mas eu não sei o que é. O propósito, então, ó, né, eu tô protegendo o norte. E aí eles falam, não, a gente tem que proteger todo mundo. A gente tá aqui para proteger os que não podem fazer isso por si próprio. E aí ele se sente o escudo. Sentem um escudo. E aí eu acho interessante que, assim, se você for ver mais pra frente do episódio, isso fica claro, mas mesmo naquele ponto, os 7 são caras assim que estavam à margem, né? O Clegane já foi sempre banido, já foi zoado pelo irmão, eu acho que ele tá morto, inclusive. O pessoal do Sem Bandeira também estava sempre à margem. Jon Snow sempre maltratado, o bastardo. O próprio Sr. Jorah só se fudeu, o próprio Ned queria ver ele morto. Então, assim, são caras que não tinham mais nada a perder e esses caras estão colocando deles na reta pra salvar os caras que ficam lá brigando, tomando vinho, sentando em trono, discutindo por mimimi ali, enquanto esses caras que são a base da sociedade, ali, a parte, a margem, são os caras que estão dando a cara a tapa para defender quem não valoriza, não valoriza eles. E é uma metáfora até com a nossa realidade. Né? Ou seja, eles são povão, eles são do povo ali, enquanto que o governante está pouco se fudendo para aquilo que o povo está fazendo. Principalmente agora, né? No Brasil atual, né? Tá bem claro. Bateu bem com a nossa situação. Tá bem claro. É isso aí, infelizmente. Né? E o episódio foi marcado mesmo por diálogos, né? Até metade acho que, do episódio foi bem diálogo, assim, sabe? Sim. Né? E diálogos interessantes, lógico, como são todos Game of Thrones, mas aqui a gente teve uns, né, que são vale nota, né? Menção. Vale menção, né? Que é assim, a gente teve a Aira finalmente, né, explicando a questão da carta. Primeiro ela vai lá e é uma cena bonita, ela conta uma cena do passado, né, enquanto ela está aprendendo a disparar com arco e flecha. Né? Escondido. E aí então ela percebe que o Ned está olhando ela, enquanto ela está lá treinando, e quando ela finalmente acerta no alvo, ela escuta o Ned batendo palma, e ela percebe que o Ned estava observando o tempo todo, e o Ned estava apoiando, né? Apoiando, e ela fala, nossa, eu achei que estava fazendo uma coisa errada, mas não estava. Meu pai também achava que não estava. Né? As regras que eram erradas. As regras que eram erradas. Isso é muito bom a frase. É bem bacana. E aí então ela passa a falar para Sansa do pai, não sei o que e tal, que morreu com a ajuda da Sansa. E a Sansa fala, pô, como assim? Né? E aí ela conta da carta, ela lê a carta, né? A Sansa fala, pô, eu sei, eu lembro dela, lembro do que eu escrevi, mas eu fui forçada a escrever isso. Não foi minha vontade, né? Eu achava que ela deveria entender, né? As duas passaram por coisas parecidas ali. Né, enquanto criança, mas ela disse que ela não deveria ter temido, não deveria ter feito a carta de qualquer jeito. Defendido a família. Pois é, deveria ter defendido a família. Mas ela defendeu a família sobrevivendo ali, sabe? Né? Como ela podia. Então eu acho que a Aira tava muito sangue nos olhos ali e eu achei sem proposta, achei meio estranho. Mas o discurso é todo bom, né, nesse momento, é muito bem articulado, muito bem resolvido. Seguindo a linha ainda de diálogos, nós temos um outro muito bom, que é entre o Tyrion e a Daenerys. Né? Então eles começam bem ali na lareira e tal, o Tyrion dá entender que o Jon Snow tem alguma coisa, a Daenerys se finge de desentendida. Ela tá meio desgostosa. Né? Ela admira, mas ela tá questionando por que esses caras tal, têm esse ímpeto de ir pra batalha, de ter esse peito estufado, que eu vou resolver essa bagaça. Ela critica o herói. Né? Isso, o heroísmo. E aí... Só que assim, é engraçado nesse momento, porque depois a gente vai comentar, né? Mas no final ela faz exatamente a mesma coisa. Ela se torna esse herói que ela está criticando. Ela acaba tendo esse ímpeto. Né? E aí ele fala, mas também você cita 4 pessoas, porque ela cita o Drogo,
né? O primeiro, depois ela cita o Daenerys, que você adora, né? São dois Daenerys, são dois Daenerys. O Mormon, e por último, elas, né? E o meu querido, e o meu Jon Snow. E aí ele fala, Jon Snow, aí tá na sua boca, tá saindo diferente, mais ou menos isso. Eles conversam, ela até cita a Cersei, mas depois há o embate que ele começa a questionar ela. Sim, ele tá com aquela missão, né, de colocar... juízo na cabeça dele. De fazer ela ser mais prudente, de fazer ela pensar um pouco mais, tá? Mas ela tá meio irredutível, ela acha que tá fazendo... E eu acho que ela tá fazendo certo. Não, mas o interessante é que ele fala, ninguém conhece minha irmã como eu, e ele sabe que ela vai ser confrontada pela Cersei uma hora ou outra. Então, assim, se ela tiver literalmente o pavio curto... Entendeu? Ela pode tocar fogo na porra toda. Sim. Então é isso que ele tá falando pra ela. Vai com calma, aprende a lidar, aprende a escutar, engole o sapo. Diplomacia, né? Isso, agir com diplomacia. Engole o sapo. Ali ele defende, e eu também acho que ele tinha que ter matado o pai do Sully, do Sam, e não o irmão, entendeu? E ela fez churrasquinho né? O que a gente viu. Depois dessa situação, aí o negócio começa a esquentar. Ou seria esfriar? Esfriar. Eu tô até de jaqueta. Eu tô sentindo o frio só de lembrar. Eu sei que comecei a tremer, né? Daí em diante. E não era de frio, né? Não era de frio. Aparece lá no fundo, entendeu? O que o pessoal acha que seria um cachorro, uma silhueta, tal, né? Não, tá. É um urso. Um urso. Mas o urso tem olho azul. O menino, o bastardo do Robert Boi é bem observador, né? O cara chega longe, rapaz. Caraca! Não tem. Aí o primeiro boi de piranha, lembra dos caras que foram pra morrer? Que tava batedor, tá vindo na frente, né? O cara começou a correr assim, ó, e o urso atrás. Aí o urso faz uma volta. Ali é onde o urso faz a curva. Não é onde o vento faz a curva. O urso pega o cara de lado. Mas não sobra nada, né? Não sobra nada. Só sanguezinho no chão. E uma cena muito bem feita, um CGI do cacete. Que pra mim... Luta demais, cara. Luta de todos ali contra o urso. Né? A formação, né? Porque é a hora que tem o círculo já, né? Isso, eles fazem um círculo, né? A câmera chuta de cima. Como sempre a série tem feito, é pra mostrar os símbolos, né? Isso. Esse círculo me remeteu aos pictogramas da caverna. Né? Então agora talvez a gente vai começar a prestar mais atenção nessas formações, uma vez que a gente viu lá, né? Não é isso? E aí tem a cena muito bem feita que pra mim me lembrou o Regresso, né? Pra quem já assistiu, do Leonardo DiCaprio, né? Que ele é atacado por um urso em computação. Só que lá é um urso em computação decrépito, entendeu? Pra piorar, e ainda pegando fogo, bicho. Isso. Porque depois, assim, a cena é muito bonita que os dois, né, representantes lá da Irmandade Sem Bandeiras, eles dão aquela espada flamejante, naquele... Que é a espada mágica, né? A do Thunder. É a espada do Thunder. Ariel Ucla, vamos! Aí você tem quase que um sabre de luz, né? É um sabre de fogo. Um sabre de fogo, entendeu? E aí eles vão pra cima com esse sabre de fogo, e é isso que mais ou menos consegue segurar, e ao mesmo tempo trava o cão ali. O cão fica com o cu na mão. Mas quem resolve a situação é Ser Jorah. Um pedacinho de... Que ele deram um canivete. O Jon Snow fez de sacanagem com isso. Com tanto vida de dragão, cara, mas era montanha, mais montanha. Ele deram um teco assim, pra falar, faz um canivete. O senhor jogar, faz um canivete aí pra você. Pegou uma lasca. Pois é. Mas com aquela lasca resolveu. E matou o urso. E aí, após todo esse rebosteio, o coquezinho toma lá uma cajibrina pra dar uma segurada, queima o peito dele e tal, eles continuam, né? O cara meio capenga e foi, hein? O cara foi, né? Continua tal, aquele negócio. E aí eles escutam um barulho, vão ver quem que é. Uma fila indiana de zumbi, né? Liderados por um caminhante branco. Um discípulo lá, um vassalo, vamos dizer assim, do Rei da Noite. Né? Aí eles armam uma tocaia ali, que falam, ó, tá fácil, tinha o quê? Uns 12 ali? Tinha pouco ali. Tá tranquilo. Tava meio pau a pau aí. Exatamente. Fizeram uma fogueira, aí os caras chegam lá, que porra é essa aqui? Me lembrou aquele urso que tinha, né, que cuidava de não pegar fogo na... Não podemos deixar nenhuma fogueira na floresta, lembra daquele negócio? E aí foram lá, eu achei que ia dar um chutinho assim pra apagar o fogo, não parecia? Aí eles atacam. Isso. Pegam eles de surpresa. Tem uma luta legal, interessante. E a gente descobre um detalhe, né? Nós e os personagens descobrem algo super importante para essa batalha aí. Quando Jon Snow, usando a sua, então, a garra longa... Isso.
Agora finalmente sua de vez, né? Finaliza o nosso amigo caminhante branco, os outros, cai. Isso. Cai o sistema, né? Derruba os outros. Mas um fica. E eu falo, que porra é esse maluco que ficou? Aí o cão prontamente pula em cima e prende o cara, né? O zumbi. Não é tão decrépito, né? Você gostou dele? Pois é, eu queria um mais esqueleto, assim, pra mostrar lá pra Sansa. Ela merecia tomar um susto com bem zoado. Bem zoado, né? Mas tava bom, tava bom. E ele tava todo raivoso, você queria raivoso. Pois é. A cara dele tá boa. Saiu os lábios dele na mão do cão. Resumindo, conseguiram prender. Só que o que ele faz, hein? O que ele faz no meio do caminho? Ele chama os outros. Ele chama, ele dá um grito, o último suspiro. Pois é. E aí, amigo? Pense em Durolar e fala assim, ó, aquele era fichinha. O que começou de vir zumbi atrás dos caras, mano? E ele sai correndo e entram aonde? Numa arapuca. Uma arapuca, porque eles param em cima do lago congelado. Eles vão correndo. Isso. E no melhor estilo do urso, eles começam a fazer a curva de novo. Falando, caralho, todo caminhante branco, seja urso, anda é meio caranguejo, eles andam de lado. Então, eles estavam indo reto, e aí o Jon Snow correndo, não sei o que, e os caras pelos flancos, certo? Acho que é a estratégia do Rei da Noite. Rei da Noite. E aí, ó, fecha o círculo. O Jon Snow vê que a frente para onde eles estavam indo tá tomada, atrás também, e vai afunilando, inclusive. Eles começam a cair, o gelo começa a quebrar, e eles conseguem ficar num platôzinho ali, né? E eles ficam presos. Entendeu? Um detalhe importante que eu acabei esquecendo aqui, que antes dessa corre-corre, o Jon Snow percebe o tamanho da encrenca por causa de Durolar, que ele viu, e ele libera quem pra entrar na maratona? Então, libera o Mercúrio, né? O Hermes da parada, libera o bastardo do Rei Robert, né? O cara passou a vida inteira chegando no carvão lá, o pulmão tá batendo que o cara correu, cara. Fala pra mim, passou a vida inteira... Pois é, eu fiquei meio assim, porque, por exemplo, andaram pra caramba entre aquelas montanhas, né? E ele corre, né? Ele corre à noite, né? À noite, sei lá, meio-dia à noite, ele chega lá Chega em Atalaia do Norte de novo, né? Chega. Então. Mas chega espavorido, o Jon fala pra ele, corre. E manda um corvo lá pra Daenerys. Isso, avisa que fudeu. Uma opção dela aqui, senão a gente não sai. Avisa que o plano daquele anão, filha da puta, mais uma vez. De novo. Tá foda pro Tyrion, cara. Tá foda. Ei, temporadinha! Eita, mas então, e aí ele entrega, né, o seu martelo pro cão. Não, pro cão não, ele entrega pro Ruivo. Mas depois vai passar. O Ruivo faz assim, você vai correr mais rápido, sem isso. Eu tô suspeitando. Pois é. E aí, então, essa foi a participação dele, né? Cada um teve a sua, né, seu ponto. A sua participação nessa sociedade. Na sociedade do Pega Zumbi. Pega Zumbi. E aí o que acontece? Eles passam uma noite nessa vigília, vamos dizer assim. Os caras presos ali, confinados naquela... Uma ilha, vamos dizer assim. Né? Porque devia ser uma ilha, quando o rio está correndo, aquela pedra fica para cima do leito do rio. O que você acha? Tipo uma ilha, uma pedra, algo parecido. E os zumbis em volta, em formação ali num círculo, né? Não é isso? E eu gostei que teve a passagem de tempo, ou seja, virou a noite e depois eles amanhecem novamente. Então, enquanto eles estavam nessa vigília e sendo vigiados, no caso, o corvo estava batendo asa. Pois é, à noite, né? Não, eu achei assim, tudo bem, ele voa à noite, né? Voa à noite mesmo, corvo. Mas ele acho que é mais rápido que os dragões da Daenerys, assim, é tão rápido quanto o pombo do Dick Vigarista. Pegue o pombo. Porque, olha, vou te contar esses corvos aí. Porque na manhã seguinte já tá a dona Daenerys falando assim, não, eu vou sim, não vai não. Ou seja, ela recebeu o pombo, entendeu o recado, a urgência, e mesmo o Tyrion contrariando a opinião do Tyrion, que fala que, eu acho a frase interessante, que às vezes a melhor coisa de se fazer é nada. Não fazer nada é a parte difícil, entendeu? E ela contraria, que é o que você diz do ímpeto do herói, e ela monta em seu dragão e leva mais 2 a tiracolo. Então ela sai com os 3 dragões para fazer o resgate do soldado Jon. Eu acho que tinha assim, ela percebeu o perigo mesmo, entendeu? Tava, o Jonzinho dela tá lá. Tinha os 2, né? Porque tem o Sr. Jorah também. O Sr. Jorah também. Tem uma afeição, E como tinha várias pessoas, ele falou, vou levar os 3 aqui porque eu vou ter que carregar muita gente. O Drogo ia falar, caralho, maluco. Pois só pra mim isso aí. E antes da gente ter o resgate de Daenerys,
né? A gente volta um pouquinho lá, né, para ver como é que tá a situação em Winterfell. E ela tá meio estranha lá, você não acha? Não sei o que tá rolando lá, sabe, por entre as irmãs, a situação não tá muito... não dá para entender muito bem lá. A Arya me parece meio doida. A Sansa parece que voltou a ser sonsa. Eu acho que ela voltou a ser sonsa. Porque, pra mim, é o seguinte, ela depois do embate que as duas têm lá, né, lá na área de treinamento, elas estavam numa dispensa, né, tinham várias carnes de porco ali penduradas e tal. Ela pega e leva o Mindinho assim, vem cá, amigo, que eu tenho que te contar um negócio. Começa a fechar todas as portas, ou seja, ela tá falando uma coisa em segredo, um sigilo. Isso. Então, assim, se ele não sabia de nada, ela contou. Né? E aí eu fico me perguntando o seguinte, se ela tá tão preocupada e ela fala isso pra Aira, você não sabe o que eu passei, você não sabe como é complicado, o que eu tive que sofrer. Quem fez muito do que ela passar e dela sofrer foi o Mindinho. Então como é que ela vai dar o ouro pro bandido dessa maneira? Ela se abrir. Ah, mas é que ela não tinha com quem conversar. Será que não? Ela mesmo tem muita... A própria Brienne poderia conversar com ela, certo? O próprio... Eu acho que o Bran, mas ela tá achando que o Bran fica lá naquele negocinho dele, né? Legalize. Ela não confia muito nele. Mas fala com a Brienne, fala com alguém do norte. Sei lá, sobrou alguém que era daquele tempo dela. Mas e se abrir com o Mindinho, eu acho que não é o melhor caminho. E é nítido que o plano que ele tá traçando tá dando certo. As irmãs ficariam uma contra a outra. Então, pra mim, a Sansa está voltando a ser sonsa. Tá dando um passo atrás, né? O personagem não está evoluindo. Só se tem alguma coisa por trás e a gente não conseguiu pegar. Pois é, eu acho que pode ainda ter aí... a gente pode se surpreender com a Sansa, isso tudo ser um plano dela. Ela aprendeu então a fazer manipulação e ser atriz também, hein? Aprendeu muito bem. Né? Ela pode ter aprendido com o Mindinho, né? E estar nesse momento, né, sendo superior ao mestre. Vamos ver. Vamos ver. São sempre dois. E aí pode até ser que todo esse negócio que a gente tá vendo com a Aira seja um plano das duas, né? Mas não sei, tá? Ficou estranho os discursos delas duas ali e tal, porque ninguém tava vendo. Se ainda fosse alguma coisa para mostrar pro Mindinho, né? Mas o Mindinho fala da Brienne, né? Que a Brienne jurou proteger as duas, tal. Ele dá a sugerir que talvez a Brienne possa atacar a Aira, né? Se a Aira tentar matar a Sansa, né? E pra mim é o seguinte, eu entendi que o Mindinho propõe que se as duas bater de frente mesmo, a Sansa, a Brienne vai defender a Sansa. E que então ela pode vir a matar a Aira. E foi a hora que ela então recebe lá um recado, um convite, um chamado da Cersei, né? Falando para que a Sansa, ou, aliás, no caso, o Rei do Norte se dirija a Kingsland. E ela então envia a Brienne. Eu entendi, para tentar ver aí uma equação de plano na cabeça da Sansa, que ela está tentando proteger a Aira. Então ela fala tira a Brienne da jogada. Mas ao mesmo tempo, ela tirar a Brienne dali, ela fica totalmente desprotegida. Entendeu? Mas então assim, eu entendi que ela estaria tentando aliviar o lado da Aira, tirando a Brienne dali. E para finalizar esse núcleo, né, tem uma cena no final, depois de tudo, que também para mim foi muito estranha, mas também foi interessante, porque deu uma certa tensão, porque nós ficamos assim pensando, pô, será que a Arya vai matar a Sansa? Ela conta toda a história dela lá, do joguinho dela lá em Bravos e tal, né, quando ela estava aprendendo a ser uma sem rosto. Né? Porque a Sansa descobre, xeretando lá nas coisas dela, ela descobre as máscaras, né? Isso, assim. que eu não gostei, me parecia meio de borracha aquela ali. Você não gostou do efeito, do props? Eu achei que ali a direção de arte acho que pecou um pouquinho. Parecia aquelas máscaras de carnaval que coloca de político, de macaco, é isso, achou? Tinha que parecer mais pele, né? Então não sei, ficou estranho. Eu não sei, porque talvez se ficasse muito solta, ela não ia ter a feição, entendeu? E pra audiência, eu entendi, eu também me incomodou, mas eu entendo que pra audiência entender que aquele era o Frey, né? Porque um deles é o Frey, o outro eu não lembro quem é. Eu não consegui reconhecer. Mas tinha que ter pelo menos alguém, assim, meio que pra gente entender. Senão ia aparecer umas pele rugadas. Apareceu que ela pegou várias também lá do Deus Sem Rosto, né? E, então, resumindo, ela acaba então desmascarando a Aira e confrontando. Que porra é essa? Que é isso aí, menina? Porque pra ela não conhece mais a irmã mesmo. E elas nunca se deram bem, a verdade tem que ser dita. Então isso veio à tona agora. Porque elas eram bem opostas, né? Opostas. Como fica claro lá, uma quer ser a rainha, quer ser, né, a Lady, e a outra quer ser
Um guerreiro, Um guerreiro, né? Um cavaleiro. Um cavaleiro. Só que isso era lá antigamente. E é um dos apoios da Aira é isso, que ela fica questionando se ela não faz muita questão que o John volte. Ou seja, se ela não está se sentindo confortável ali, será que ela nunca quis aquilo para ela? Né? E aí eu achei, num determinado momento, que a Aira, num afã maluco da cabeça dela, para tentar defender o norte, que ela iria matar a Sansa, pegar o rosto e se passar por Sansa, para aí sim ter uma pessoa ou seja, defendendo a casa e de atitude. Aí que eu fiquei, ela pega a adaga, eu falei, você quer ver que ela vai matar a Sansa? Essa é a cena de tensão. Pois fica sugerido isso aí. Mas eu acho que até se mesmo se acontecesse, ela poderia assumir, né, as características, falar igual e tal, mas ter o raciocínio, a intuição, né, a forma de agir daquela pessoa. Eu não sei se vai até aí, se vai assim, além esse poder do... Uma coisa é você matar a pessoa, colocar o rosto, chamar um monte de parentes, servir uma feijoada e matar todo mundo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer isso e ainda ficar conversando com o Mindinho, batendo papo com não sei quem. Né? É isso que você quer dizer? Pois né? Viver a vida daquela pessoa. Você colocar uma máscara para chegar próximo de alguém e matar, que era isso o treinamento dela para ser uma espiã assassina, mas não, tudo bem. Não agora, assumir a identidade. Assumir de vez... Então vamos ver realmente nos próximos capítulos como vai ser esse desfecho desse núcleo criado aí, dessa tensão, que fica assim, ela passa a adaga pra Sansa, vira as costas e vai embora. De qualquer forma foi surpreendente ali, assim, tudo que a gente pensava que fosse acontecer e tal, não está acontecendo com as duas, né? Vamos ver aí pra frente o que nos vai agora. Mas eu nunca imaginei que as duas iam ficar cantando Amigos para Sempre embaixo da árvore pessegueira, não. Eu nunca pensei nisso. Não, mas que iam se defender, né? Porque são irmãs e tal. Finalmente voltaram a estar juntas ali e tal. Mas, cara, com o Mindinho fazendo das suas e voltando a ser o Mindinho garoto, aquele Mindinho moleque, não tem como. Não. Eu falei pra você, repito. O Jon Snow tinha que e subir lá pra muralha e falar assim, Mindinho, vamos aproveitar que o portão tá aberto, vamos com a gente até a porta. Te dá uma carona ali até, né? Até a esquina ali, ó, e você corre. Porque não tem como. Não tem como, cara. Tinha que levar o Mindinho pra encarar zumbi, urso, a puta que pariu. Era o primeiro, já era. Passei puxando de canhão, né? Passei dos boi de piranha lá. Deixar o Mindinho lá, ia dar merda. Você sabia que ia dar merda. Então, enquanto a Sansa e a Arya estavam lá se resolvendo e tal, na manhã seguinte ali, que nós voltamos para quem? Para a ilha lá, pro cerco. Né? Eles acordam, tá todo mundo meio congelado ali, frio, aquela coisa toda, aí ela desperta, tal, não sei o que. Quando vai ver, o sacerdote do fogo virou picolé. Ele, afinal de contas, eu achei coerente, porque ele já estava ferido. Ele tinha sido ferido pelo urso, né? Então não daria para aguentar lá aquele frio todo. Eu achei coerente. Mas ele presta uma última homenagem ao Deus do fogo. Isso, uma última função até naquela irmandade lá, naquela sociedade que eles fizeram. Para aquela missão, né, ele presta uma última função, que é o quê? Servir de lareira. Agora então temos a última da última lareira, né? Porque existe a última lareira. Pois é. E aí ele queima, né? É bonito. Eles têm que queimar o corpo dele, né? Para não virar um morto-vivo ali e tal. E aquilo serve para aquecê-los naquele momento ali. Que é um detalhe que a gente meio que passou despercebido, é o seguinte: os mortos que morreram naquele primeiro encontro entre si, porque quando eles finalizam o seguidor do Rei da Noite, eles caem. Então há uma ligação, se você foi criado por um caminhante branco, se você mata o caminhante, os caras que foram criados através dele morrem, é isso? Isso foi aquela informação importante que eles agora vão usar nas batalhas agora por vir, que eles vão ter que montar as estratégias mirando os caminhantes brancos. Sim. Porque sabe que se acabar com todos eles... Os generais são um foco. Eles tiram o plug dos outros zumbis. Mas então ali, depois assim, nessa manhã, quem acordou todos eles ali foi os grunhidos lá do zumbi, né? Aí o cão tá puto, levanta, dá uns chutes nos zumbis, tá, né, pra extravasar a raiva. E aí que ele fala, não consegue ficar parado, ele começa a pegar umas pedras e atacar nos zumbis. Né? Isso. E ele é bom de mira, hein? Bom de mira. Acertou lá no cabeça de um zumbi caquete. Acerta na mandíbula. Isso, arranca a mandíbula, né? Numa pedrada. Isso, que eu gostei. Eu queria que aquele zumbi fosse ser apresentado para Daenerys, né? Mas enfim. No caso, para Cersei. Também. Pode ser apresentado para Cersei. Né?
Então, e aí, na segunda pedra que ele ataca, né, a pedra cai no lago, né, e aí nós percebemos que o quê? Nós, eles e os zumbis. Que durante a noite o lago solidificou. Se refez. Isso. Então agora eles podem chegar na ilhazinha. E aí eles começam aos poucos, ver se está certo. E não vai todos de uma vez, isso. São veados. Isso. Eu achei que eles iam jogar hockey primeiro. Ver aquela... E eles foram andando, eu falei, puta que exercício. É tudo isso quem tá mandando lá em cima é o Rei da Noite. Rei da Noite. E aí eles vão se aproximando e começa então o que ali, bicho? Um pega pra capar. Os buchas de canhão começam a morrer, começa a faltar gente pra morrer. Pois é. Tá certo? O Ruivo começa a se fuder. Ele é pego, o nego mora, é bonito aquele, ele bate com o martelo lá, né? Afunda e os caras afundam. Mas eles saem da água e começam a puxar. Puxar o Ruivo, Muito bom, muito bom. E aí é isso, o senhor Jorá com o canivete dele já não tá dando muita conta do recado. A espada flamejante também, tá todo mundo ali se fudendo. E o Jon Snow começa a ficar, né, meio até paralisado. Ele acha que não vai dar certo aqui, né? Quando morre o último bucho de canhão, que ele vai tentar salvar, cai no meio, é picotado, moído pelos zumbis ali, ele olha e tá meio com um cara que esperançoso. Que fudeu. E aí, quem surge? Aí vem aquele brilho laranja, por trás, né? Por trás, assim, né? Recorta o céu. Isso, aquela trilha e tal. E as labaredas, assim, tal, dos três fogos, a coisa mais linda. Ela vai trincando o gelo, assim, ele vai estourando. E fritando. E assim, pra quem matou lá o exército Lannister, aquilo é fichinha, os caras estão tudo. Eles já estão meio curtidos. Né? Pois é. Foi a festa, ali tava uma Até festa. assim, quando derreter o gelo, eles começam a cair dentro da... Exatamente, isso, vão afundando, vão afundando. Do cacete, mais uma cena bonita pra caralho, o Drogo pousa onde eles estão, né? É tipo um helicóptero quando pousa ali no Vietnã, os caras começam a subir em cima. E aí vem Jon, e aí o Jon... Ele ia subir, dando a mão assim e tal, só que os zumbis começam a chegar. Eu nem sei se estava tão perto, é que o Jon tem esse negócio de herói. Ela falou lá atrás, esse Jon é foda. Sobe, Jon! Não, vai subindo aí que eu vou resolver aqui, ó. Aí ele sai e continua, porque assim, ele queria completar a missão, então tem que salvar o pacote. Entendeu? Então os caras começaram a subir, colocar lá o... Clegane, que é um cara precavido, já encaixou o pacote no das setas ali. Encaixou, cara. Aquilo foi maravilhoso. Daqui não cai essa porra. Pois é. Bem estilo Clegane, né? Delicado pra caralho. Ele podia trabalhar com entrega, né? O que você acha? No correio. E enquanto isso tá lá o Jon tentando defender eles ali e tal. E quem começa a se movimentar? O Rei das Noites. Uma secla do Rei da Noite vai até um cavalo, pega uma lança de gelo, mística, mágica, como você queira, entrega pra ele. Isso. Antes lá, teve um momento que, assim, que a gente vai perceber a importância dessa lança só agora. Mas antes ela já aparece. Antes da Daenerys aparecer, tudo lá, antes dos zumbis começarem a atacar, tem um estilo muito bonito. Ela já está em cena. Deles ali. É quando eles estão falando do que eles descobriram lá, que matando com um caminhante branco mata os zumbis. Sim. Aquele lá ele aponta para eles. Ele aponta para eles, né? Então tá os três ali e tal, três dos cavalos com as lanças. Isso. Elas estão em cena. Isso. Né? Elas estão em cena. Isso. E aí ele entrega para ele, né? Entrega pro caminhante pro Rei da Noite. Rei da Noite, né? Rei da Noite. E o Rei da Noite, no melhor estilo, aqueles lançadores de dardo da Olimpíada, muito superior, porque ele nem dá corridinha nenhuma. Tá certo? Não deu corridinha nenhuma. Não suou. Ele não suou. Ele, ó... Primeiro assim, a câmera mostra assim, parece que ele vai atacar no Drogo que tá ali. No Drogo. Que tá ali no chão, né? Pousado. Né? E aí eu, no caso, a audiência, talvez numa rima visual, lembrando da batalha anterior, você fala assim, esse Rei da Noite, meu, é mó pau no cu, ele vai errar. E ele não é o Bran, não, meu. Pois é. E aí? Pois é. Puta que pariu. Ele acerta, e assim, ele não precisa nem da força como ele tem que ser poder mágico, né? Então ele já tem uma força igual do maior até. Do escorpião do escorpião, né? E arregaça. E aí acerta num dos dragões, não sei qual. Eu não sei qual também. A imagem é fantástica, porque ele tava meio que soltando a labareda, aquilo bate tipo num papo aqui no pescoço, começa a vazar fogo e sangue pelo buraco. E ele cai assim e vai espalhando fogo e sangue no chão. Cara, é impressionante. E a Daenerys olhando aquilo e os caras falando, fudeu, entendeu? Aí ele cai, ele vai rasgando o chão. Rasgando.
e depois ele cai dentro da... ele afunda no buraco. Que fecha os olhos e ele afunda no buraco, assim. Do lago, do lago. Quer dizer, ninguém contava com esse raio dessa lança mágica do Rei da Noite. E aí o Joãozinho, aí ele começou a perceber a merda. Ele olha pra cima e ele vê o outro falando assim, toma mais uma lança aqui, meu filho. Toma uma lancinha aqui, dá até um beijinho, assim, toma você. Corre! Que agora ia no Drogo. Isso. Ia não. Foi. Só que aí de novo a tal da rima. Rima visual, ele erra. Agora ele erra. Então assim, na verdade ele erra meio novo. Foi o inverso. Porque o Drogo desvia. E quando desvia o Sr. Jorá quase que roda. Tá pois é. Hein? Meu, foda pra caralho. E antes disso ainda, dessa desvio, o que acontece? O John decide pegar essa carona. Isso, ele vai pegar esse trem, só que não dá tempo. Não dá tempo, porque dois caras, interceptam ele, caem os três no fundo no buraco lá. Isso. E afunda na água. Aí você fala, bom, o Jon Snow morreu, né? E a Daenerys fala, fudeu, agora não tem mais jeito, deixa eu ir embora. Vou garantir o Jorah pelo menos, né? Vou garantir o Jorah. E ó, vai embora. É nessa hora que eles vão embora. Aí eles conseguem fugir, levar o pacote. E o outro dragão, inclusive, que não é bobo nem nada, quando cai o primeiro ele já vaza, hein? Eu fiquei procurando, a gente viu 2 vezes. E eu ficava procurando o segundo dragão. Eu falava, caralho, só foi o Drogo embora. Na segunda vez que eu assisti, quando cai o primeiro, o segundo fala o quê? Falou, galera! Pedra do dragão! Foi embora. Eles sentem, os 2 dragões sentem a morte do irmão, né? O pequeno, eu acho que ele falou assim, talvez ele era o caçula, que era mais novinho, sabe, franzino, ele falou, mano, não vai dar certo isso aqui, ó. Ele vazou. Já fiz minha parte, deixa embora, né? Deixa embora. Mano, ele não levou ninguém, viu? Ele não levou ninguém na garupa pra nada, ó, vazou. Mas também sobraram poucos, né? O Drogo, na hora que ele dá aquela primeira, eu falei, vai dar merda aqui, velho, porque o gelo podia afundar com ele. Entendeu? Ele saiu ali eles estão acostumados a dar aquele pulo de cima, né? De asa delta, que ele sai da Pedra do Dragão, ali onde o Jon Snow fica controlando a aviação. E planar, né? Eles são com planadores. Isso. Né? Então ele saiu do chão com peso e tudo mais. Achei puxado, né? Quase que não dá, né? Não dá pra ele também, não. Achei puxado. E quando a gente achava que estava tudo perdido, né? Pro nosso amigo Joãozinho, close na garra longa. Close, né, um detalhe aí no cabo da garra longa. Eis que ele surge do lago, porque os zumbis não nadam, né? Então os que caíram com ele lá foram pro fundo. Afundou. Né? Ele demora um pouco, né? Pra sair. Isso que eu gostei também. Eu gostei. Porque você vê que ela fica esperando um pouco, levanta, voa, vai embora, tá lá em cima, olha pra baixo e ele não aparece. Isso. Né? Aí de repente ele aparece. Aí quando ele aparece naquele negócio, eu me lembrei do Jaime. Então assim, eu comprei assim, se o Jaime conseguiu sair com aquela armadura e tudo mais, por que Jon Snow não conseguiria? Né? Você tem um argumento ainda além desse, que esse seria o argumento humano do Jon Snow. Mas Jon Snow hoje não é muito mais humano, né? Você concorda comigo? Eu acho que assim, se qualquer ser humano tivesse caído ali, né, se fosse segundo os outros, já tinha morrido. Hipotermia. Teria congelado na hora, né? Aquele primeiro cara do banho de piranha lá que caiu, não voltou não. Não, ele não. Aquele ficou pra lá. Agora, o nosso amigo Joãozinho, ele tá protegido pelo Senhor da Luz lá, né? O Deus da Luz. Tá ungido. Tá ungido pelo Deus do Fogo. É isso. É isso então, né? Então, ele já voltou uma vez. Isso, eu acredito que Deus do Fogo continua protegendo ele aí. Mas não é que ele morreu, né? É que ele tem muito calor. Não é que ele morreu, não morreu. Ele simplesmente conseguiu se safar da encrenca. Aguentou. Isso, suportou. Isso, é isso aí. E aí, a hora que ele sai, né? Tá lá congelando e tal, sozinho. E ainda encarar o melhor. E encarar. Vem! De novo, como uma outra rima visual, né? Na Batalha dos Bastardos, quando ele também pensa que perdeu, né, que tá sozinho lá, ele tira a espada e fala, vou enfrentar todos esses caras. Exatamente, a cena do cavalo. Como um guerreiro honrado que eu sou e tal. Né? Então ele vai enfrentar os zumbis ali. O Jon não desiste nunca. Não desiste nunca. Por isso que é o Joãozinho, entendeu? É o Joãozinho. O João das Neves. Ele estava no ambiente dele. Isso. E aí quem surge para salvar? Para salvá-lo nesse momento? Tio Benji. Uncle Benji. Com mais uma arma mística, né? Isso. Parece um Nazgûl vindo lá, né? Com a sua arma lá, que eu não sei se é
né? Parece uma massa, né? Uma massa de fogo. Isso. Um fogo dentro e tal. Eu acho que agora cada vez mais está Game of Thrones se encontrando com Caverna do Dragão, realmente. Com armas místicas. Entendeu? Tem o martelo não sei da onde, a espada não sei do que, e agora isso aí. Eu gosto disso. Eu acho legal, dá um tempero. Não é só espada, porque era a espada não sei de quem. Como é que é? O Lamento da Viúva. Tinha gelo, né? Que a gelo deu origem ao Lamento da Viúva. E por aí vai, agora temos armas mais místicas. E aí o Uncle Benji fala assim, toma aqui o cavalo. Põe ele no cavalo e fala, se manda, né? Por ali, ó, vai pra aquela picada. Ele fala, vem comigo, mas não daria mesmo pros dois, ia forçar o cavalo demais, ele sai correndo. E ele fala que ele sabe que ele não pode cruzar a muralha. Ele também tem essa. Ele poderia ter de novo na porta e voltar. Mas acho que o Benji já fez a sua... Ele salvou já 2 Starks. Né? Tá bom, né? Então agora, será que o Uncle Benji foi de vez? Eu acho que dessa vez foi. Né? Porque ele tinha o poder aí dos mortos-vivos, ele era um vivo-morto. Isso. Né? Ele foi salvo pelas crianças da floresta. Né? Isso. E elas deixaram ele não morrer, vamos dizer assim, mas também ele não... Manteve a sua consciência e tal, mas, né? Mas tá parecido com o Rei da Noite, não é? Não tem os poderes do Rei da Noite, mas não, mas ele ficou putefato, né? O Rei da Noite não é, por exemplo. Ele se transformou e se transmutou em outra coisa. É isso? E aí nós cortamos então para Daenerys já lá em Atalaia do Leste, já lá em cima, lá olhando, esperando, né? Ainda como ela tem um pouquinho de esperança ainda, né? Que o Jon vai aparecer. Tá o dragão voando e tal, né? Eu senti falta, só tava um mesmo voando ali, ou estavam os dois? Não, eu vi um só, o outro que já foi mesmo, foi embora. Isso que é medo, hein, bicho? Voltou pra Pedra Dragão. Será que ele foi mesmo? Acho que só o Drogon ficou. Eu também, então, eu tava procurando os dois, mas eu só vi um. Pois é. Tá, que seja. E assim, eu tinha, da primeira vez que eu vi, eu tava sentindo que talvez a Daenerys devia estar mais entristecida com a morte do dragão. Mais sentida. Mas depois, na segunda vez, eu vi que não, que ela sentiu mesmo. Só que como ela é uma regente, né, ela tem que manter a sua majestade, certo. Então não pode descambar, ela tem que segurar, né? Então deu para sentir lá, deu para ver que ela sentiu, tava mas... batida. Lá embaixo nós estamos vendo o Clegane levando o pacote. Né? Então quer dizer que ele vai assumir essa quest aí, ele vai agora voltar a Porto Real, vai se confrontar com a galera lá, vai ver o irmãozinho, vai bater um salve pro Montanha. O Montanha está dando bem lá, eu acho que o Montanha está bem melhor que ele. Sim, E aí então, quem surge? Ela tá lá em cima olhando, dizendo melancólica, o Morá fala, vambora. Ela fala assim, só mais um pouquinho. Já deu. E aí, chega lá embaixo, Jon as cornetas tocam e tal, né? E ele vai. Aí já tem um corte. Então o corte já tá no navio da Daenerys, que é uma cena bonita, né? As velas se... Né? As velas dobrando e tal, né? E aí ele tá lá, o Cavaleiro da Cebola tem que brigar a quebrar a roupa dele, porque tá tudo congelada. Né? Exatamente. Tá um picolézinho lá, o Cavaleiro sem dedo teve dificuldade, me ajuda aí, cara, eu não consigo abrir essa porra. Não consigo. O Cavaleiro da Cebola é que eles não tem botão, ele não conseguiria abrir botão. Pois é. Tirar o botão da casa sem dedo, cotó, ia ser complicado. É verdade. E aí a Daenerys vê os cortes. As cicatrizes. Então ela se convence. Ela viu que aquela conversa que ele tinha falado que o Sr. Davos era fofoqueiro e aumentava, não era não. E muito bem feita a cena, né, hein? Eu aspirei na cicatriz, muito louco. Parecia até que estava meio escuro aqui assim, né? Meio enegrecido, né? De pele morta mesmo, mas não sei. O talho. Embaixo até. Não, porque assim, não é uma cicatriz normal, parece que tá tipo meio aberta, uma chaga. Parece que não se fechou, né? Isso, não parece um corte que já tem aquela cicatriz. Porque eu pensei que ia ter ficava só aquele alto relevo, mas tava meio aberto. Então, porque ele voltou à vida sem, quer dizer, ele morreu, então o negócio ficou aberto. Não deram ponto. Nem nada, entendeu? O cara não é a pessoa viva que a cicatriz fez naturalmente, não. Né? Ele voltou à vida com aquilo aberto, então ficou daquele jeito. E aí, para finalizar essa cena, né, a gente acaba fechando então aquela questão de que a Daenerys estaria caída pelo Jon e o Jon pela Daenerys, né? Porque passa um tempo, né? A gente vê ela tá ali tipo velando ele, né? Esperando ele se recuperar. Desde quando abrem tira a roupa dele, ainda tá aquela roupa branca dela, né? De inverno. Depois ela trocou, porque o pessoal de Pedra do Dragão, a costureira tá trabalhando pra caralho. Figurino tá show de bola, hein? Entendeu? E aí eles conversam, ela meio que fala que
tamo junto aí, né, John? Né? Agora mais o John sente, fala, pô, desculpa, pela perda do dragão. Não devia ter ido, e ela fala que sim, que aí ela se convenceu. Finalmente, ela fala, tinha que ver mesmo para acreditar. E ele fala que agora, se ele pudesse, que ele tá deitado ali, mas ele dobraria o joelho. Então há um consenso. Então, ou seja, precisou 4 episódios, é isso? 3 episódios para que... Eu acho isso legal, não foi logo de cara. Então, ou seja, daquele embate, aqueles 2 caras que não se conheciam, né? Inclusive a Sansa cita, já faz alguns meses, acho que ela fala, que ele sumiu. Então precisou desse período, eles juntos, foi criando uma afinidade. E óbvio, depois do que passaram nessa última empreitada, né? Houve o elo fechou. Ele viu que ela não ficou na sua soberba, né? Ela ela se sacrificou um filho para salvá-los ali e tal. Sim, todo mundo saiu perdendo, inclusive ela. Né? Finalizar, a gente escuta um barulho ali estranho, umas correntes, um barulho de metal, na verdade, né? E quando abre, você vê umas correntes e vai puxando e aquilo começa. E aí é uma fila, no caso 4, gigante. Tá certo? E os caras puxando e puxando e puxando. E quem que eles estão tirando do fundo do lago? Obviamente, o dragão da Daenerys. Ou seja, o nosso amigo Rei da Noite não dá ponto sem nó também. Tá certo? Ele viu e falou, quero pra mim. Gostei desse modelo. Tem azul? Cansei de ficar andando de cavalo. Tem azul? Né? Você vai ver o carro e vai procurar mais. Tem azul? E aí ele vai lá, chega e de novo, mais uma rima visual. Ele encosta a mão no dragão, a câmera vai aproximando, dá aquela quase uma frisada, e aí ele abre o olho, no mesmo, né, meio que é uma pupila de réptil, né, que trabalha assim, e a pupila tá azul. A rima visual, no caso, é a rima com o Jon Snow, né? Jon Snow ele colocando a mão no dragão, no episódio no dragão, né? No dragão. No drogo, né? Entendeu? E aí, a mesma cena. O ângulo, inclusive, que tá, o Jon tá do lado direito, o dragão do lado esquerdo, a mesma coisa agora. Ele põe a mão, aproxima. Lá o Drogo tem uma piscadela meio de acalanto, assim, de conforto, né? Sente bem. Sim. E aí ele volta, então, à vida, nessa pseudo-vida aí, mas agora, então, ele vai ser o bichinho de estimação do Rei da Noite. E a pergunta que não quer calar é... De onde que eles tiram aquelas correntes? Eu acho que aquela corrente é o seguinte, foi usada em Man of Steel, que é a corrente que o Superman fica arrastando lá um transatlântico, que também é o mesmo gelo, que não quebra. Pois é. Tá certo? E aí eles emprestaram, dá pra usar aí, gente? Não, paga aí, toma usando. E aí pegou. Eu acho, agora sem brincadeira, foi a explicação, eu acho meio over, né? As correntes são over. Ela é bonita. A cena é linda demais. A cena é bonita, funciona. Né? Mas você queria o quê? Que o zumbi descesse e fosse nadar? Pois é, quem desceu pra amarrar a corrente lá? Então, alguém desceu. Eu não sei. Talvez os caminhantes brancos, né? Que são mais os que têm mais consciência, né? Então... Agora a questão é o seguinte, eu entendi que aquelas correntes veio de alguma coisa de navio, tipo corrente que segura âncora, algo parecido. Talvez. Você tem que achar uma explicação para a coisa funcionar. Se fosse corda, seria mais fácil, mas corda seria mais frágil. Então, para tirar aquele peso todo do dragão, só corrente. Né? E são várias, né? São 4 correntes e grandes pra caramba. Mas o importante é que agora, o Rei da Noite, o jogo está equilibrado e nós temos 2-1. Ele vai sobrevoar a muralha, né? E aí, então, de repente vai atacar os caras lá, né, e liberar os portões para os zumbis passarem. Acho que é isso. Então, quer dizer, a muralha não precisa cair. A gente cai na especulação, mas seria alguma alternativa essa. E, por exemplo, o dragão cospe fogo, ou um fogo gelado, o dragão cospe uma coisa de gelo, o que será que vai acontecer? Eu acho que não deveria cuspir nada, né, porque é um cadáver reanimado, não deveria cuspir nada, mas para as batalhas, você quer cuspir algum plasma ali azul, ou gelo, sei lá. Aí eu vou fazer agora uma crítica, vamos dizer assim, porque todo mundo que estava acompanhando o canal e tudo mais viu o quanto eu fiquei embasbacado com o episódio 4. E esse em particular eu não fiquei tanto, a gente assistiu inclusive junto, certo? E por que eu não fiquei então embasbacado, não tive a mesma reação? Porque eu tinha visto no primeiro episódio, antes de começar a ser exibido, entendeu? Apareceu nos portais, eu numa busca que eu por acaso fiz na internet, o quê? O Rei da Noite e o Dragão Azulado. Num pôster, né? Num pôster promo.
Então eu tinha visto essa imagem. Eu acho um puta spoiler. E é uma imagem oficial. É um desserviço. Né? Pra mim é assim, pra bom entendedor, um pingo é letra. Então alguém podia ter passado despercebido. Não dá pra ver nitidamente que é o Rei da Noite, mas você tira as conclusões. Né? E ele tá em cima de um morro de gelo. Provavelmente da muralha. Exatamente. Me falaram que, nossa, não sei o que, você tem que ficar sabendo. Não sei o que. Eu fui ver o filme já meio que suspeitando o que ia acontecer. E foi o que aconteceu. Então, assim, fica aqui uma crítica, né, construtiva. Eu acho que pode-se fazer promos. Teve a promo do episódio 5, da 5ª temporada, que era o Drogo, ao fundo, meio nevoado. Você não via direito o dragão, certo? E em primeiro plano, num barco, o Tyrion de costas, olhando. Então isso, exatamente, era uma promocional disso. Uma cena que não aconteceu, inclusive. Porque quando ele vê essa situação, o dragão tá longe dele, eles não ficam cara a cara. Passa voando, assim, né? Eles não ficam cara a cara. Então é uma promo fake. Mas nesse caso eu acho que isso pode vir a acontecer. E mesmo que não aconteça, revelar que um dos dragões se tornaria o pet do Rei da Noite, pra mim é desnecessário. Entendeu? Então eu não tive o mesmo impacto visual assistindo o filme, porque eu já tinha visto a cena. Mesmo que não foi a cena verdadeira. Né? Isso é um desserviço mesmo. Quem faz, quem solta spoilers. Não é à toa que o pessoal andou aí criticando nas internets aí da vida. Fizeram vários vídeos aí criticando, tocando pau nessa questão dos spoilers, né? Quem faz isso foi uma sacanagem, né? Não tem porquê. E por final, então, mais uma vez, mais um episódio, a gente não vê quem? O Verme Cinzento, tá certo? E a Missandre. E o Euron. E o Euron. Mas o núcleo do Euron, você está associando com a situação do Verme Cinzento. Né? Para você tá faltando alguma coisa. Será que então, vamos agora fazer uma defesa aí, naquele que nós comentamos sobre a tal das tempos diferentes? Talvez a gente vai ver esse desfecho. Sim. Porque não dá pro Verme Cinzento pegar, olhar para... Opa, chegou uma galera ali e a gente não vê o que aconteceu. Entendeu? Porque assim, o Euron vai destruir toda a fragata, toda a frota Targaryen. O Tyrion fala, o Jaime, alguém fala, não, acho que é o Tyrion, que eles teriam que voltar a pé, então. Entendeu? Vocês não teriam mais como voltar de navio. Tem que cruzar o continente. Então, o exército, porque ela está agora sendo um exército de Imaculados. Então fica essa pergunta. E eu tô sentindo falta da Missandre. Da Missandre. Tô sentindo falta da Missandre. Porque assim, cadê? Na hora da despedida dela, que ela ia subir no dorso do Drogo, ela podia estar ajudando o Tyrion. Não sobe não, é mais alguém. Então o nego entra na ilha, vai embora, faz isso, e ela não aparece mais. Onde é que ela tá? Pois sumiu de repente. Não sei, tá estranho também isso. Entendeu? Eu achei esquisito, porque ela seria, né, um braço direito dela, sempre andou com ela do lado. Então aqui é uma especulação, já que estamos aqui na seara das especulações, onde é que está? Talvez é a hora deles explicarem nesse episódio, que eu acho que ele pode ser um pouco mais calmo, mas ao mesmo tempo fica a pergunta, se ele for um episódio calmo, vai terminar não frio e nem quente, vai terminar morno, porque já tivemos episódios quentes, e esse foi um episódio frio no sentido de ser quente, entendeu? Mas assim, e agora? Qual é o próximo episódio? O que vai acontecer, velho? Eu não sei, eu não posso garantir nada. Porque teria que terminar com cliffhanger, para você ficar pensando durante um ano o que vai acontecer. Se esse episódio fosse o último, para mim estava de bom tamanho. Não estava de bom tamanho? Sim. Hein? Termina no close no olho e você passa um ano com essas conjecturas. Será que vamos ver então o Rei da Noite voando e pousando na muralha e aí acaba? Talvez. É isso então? Talvez acabe com o Rei da Noite em cima da muralha mesmo. Ufa! Realmente foi, né? De perder o fôlego. Totalmente, né? Eu quero até rever, porque as cenas... Uma construção artística ali maravilhosa. Assim, você tem que ver em camadas, né? Você assistir 2 vezes no mesmo dia e tal, então você tem que ver de novo e ir assentando. E eu ainda tô assim, deu uma dor no coração, né, da morte do dragão. Estamos em luto, estamos em luto. Pois é. Estamos em luto. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês imaginam que vai acontecer então. O Rei da Noite vai aparecer, vai estar voando em cima do dragão, ele vai pousar na muralha. A gente só vai ver isso na próxima temporada. Onde está o Verme Cinzento? Deixa aqui embaixo nos comentários. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Twitter e Facebook. Se inscreva no canal.